Olá, seja bem-vindo. Vamos para mais uma abordagem objetiva com questão de prova. É uma questão muito legal que eu encontrei no site. Vou colocar em descrições aí o site, o link do site, né? Porque tem várias outras questões lá. Eu inclusive mandei por e-mail para os meus alunos do preparatório para Enem e vestibular. Galera, continue na luta aí. A gente está com aulas remotas, tá? Quero marcar uma aula com vocês em tempo real para tirar dúvidas. Mas o pessoal aí, aberto ao público aí, a todos os que querem e que tem curiosidade, né? Até no nível de estímulo também, estudar um pouquinho mais sempre é bom para desenvolver uma pessoa, para ela ter melhores condições de vida, né? Tanto de trabalho e renda, quanto de tomada de decisões. A gente está passando momentos difíceis aí. Teve uns aninhos atrás, aí 2018, 2019, eu ouvi várias pessoas perguntando para que um cidadão comum precisa de biologia para viver. Aqueles nomes esquisitos todos da biologia, para que eu vou usar aquilo? Por que eu vou precisar de uma ciência dessa? O pessoal da área da saúde precisa, né? Quem vai ser médico, quem vai ser enfermeiro, por que eu vou precisar? E aí agora 2020 veio com essa situação aí nos mostrando para que um cidadão comum precisa da biologia. Ele precisa, por exemplo, para não ficar compartilhando fake news, notícia falsa, desinformação. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que formam as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos. Analise a alternativa a seguir e marque aquela que indica o nome da biomolécula formada pela união dos aminoácidos. A. Lipídios. B. Carboidratos. C. Ácidos nucleicos. D. Proteínas. C. Sais minerais. Vou falar cada uma delas, um apanhado básico. O que são os lipídios? Os lipídios são as gorduras corporais, as gorduras que são utilizadas por todo o organismo, né? Até do mais simples até os mais complexos, que possuem como unidade básica a célula. Então, os lipídios, eles são um dos combustíveis da célula, é o lipídio. A nossa célula ela tem 3 tipos de combustível diferentes. Um deles é o aminoácido, pela via metabólica dos aminoácidos. A gente tem aí uma fonte energética. O outro tipo de via metabólica é a dos lipídios, também conhecida como a via dos ácidos graxos. E tem a via metabólica dos carboidratos, que é a B de bola, né? Carboidratos. Quando fala em carboidrato, o povo pensa logo em massa, né? Pizza, lasanha, macarrão. Mas carboidratos é geralmente de origem vegetal. Existem outras fontes alimentares de carboidratos. Lipídios geralmente se encontra nos animais, nas gorduras dos animais, né? Mas também é encontrado em alguns vegetais. Tá? As sementes são ricas em lipídios lá nos vegetais. Mas o lipídio ele é muito facilmente encontrado em animais. E aqui, com relação aos aminoácidos, você tem as vitaminas, que são de origem vegetal, e as proteínas, que são de origem animal. E aí tem também aqui dedidado, né? Pulei os aminoácidos, mas tem também proteínas, que também está envolvida aí no metabolismo, ok? E aí tem aqui, olha, os ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos, eles também têm relação com a via metabólica? Não dos aminoácidos exógenos, que são adquiridos, por exemplo, em nós com a nossa alimentação. Tá? Mas os ácidos nucleicos, eles têm a ver com a síntese proteica daqueles aminoácidos que são endógenos, aqueles que a nossa própria genética produz, ou melhor dizendo, sintetiza. Tá? Os ácidos nucleicos são o RNA e o DNA. O DNA
molécula que é semiconservativa, que ela tem a função básica aí de armazenar informação genética. O RNA, ele é um pouquinho mais volátil, então ele pode ter função de mensageiro ou de transportador de acordo com as circunstâncias. O RNA também ele é transmembrana nuclear, né? Ele atravessa a membrana nuclear, enquanto o DNA não, ele fica restrito ao núcleo. Quando o núcleo se rompe, ele se organiza em estruturas chamadas cromossomos, até terminar o ciclo da divisão celular, ou por meiose ou por mitose. E aí a gente tem também aqui em E os sais minerais, que ficou escondidinho aqui embaixo. Sais minerais, por exemplo, a água, né? A água tem a molécula H2O, né? Simplificadamente, quimicamente falando. Mas se for só H2O que a gente ingerir na água, ela não vai hidratar, ela tem que ter sais minerais diluídos nela. E os principais para a célula nos organismos animais são o sódio e o potássio, tá? E sem esses sais minerais, né? Falei só os principais, tem também outros sais minerais, ela não hidrata. A gente acaba excretando ela de alguma forma, acaba descartando a molécula da água de alguma forma e acaba não hidratando. Então, dei a importância de cada um dessas alternativas, cada uma alternativa dessa. E aí a gente vai um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais aqui, olha. Lembra que eu falei aí dei um apanhado geral? Então, você tem aqui em DNA, tem as bases nitrogenadas, purinas, que são a adenina, que é marcada pelo A, e a citosina, marcada pelo C. E tem as pirimidinas, que são a timina e a guanina. A citosina sempre vai se ligar com a guanina, que é base nitrogenada antagônica a ela. Antagonismo é isso, é o diferente que se atrai e se completa, né? Formando aí uma função. A adenina se atrai por timina, né? E aqui em RNA, que é o outro ácido nucleico, a questão lá tinha uma das alternativas ácido nucleico, lembra? Então você tem nas purinas também a adenina e a citosina, só que nas pirimidinas, que são antagônicas às purinas, você tem a uracila no lugar de timina. E a guanina continua fazendo ligação química tripla aqui com a citosina. A ligação entre adenina e uracila é a ligação dupla, assim como a ligação aqui em DNA entre adenina e timina, ligação dupla. Citosina e guanina fazem ligação tripla, tá? E aí é que começa a questão ficar mais complexa, porque eu trouxe uma tabelinha aqui e você tem já os códons de RNA, né? Tem a letra U aqui, que é uracila. Quando ela é repetida 3 vezes, ou quando ela é repetida 2 e mais um C, ela sintetiza um aminoácido fenilalanina. Eu recomendo que assistam aqui no canal também a aula sobre doenças genéticas, porque fenilalanina, ela, quando não sintetizada pelo organismo, ou seja, endogenamente, ela leva a uma doença genética chamada fenilcetonúria. Assista lá o vídeo Doenças Genéticas, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. A leucina é um outro aminoácido também, e UUA, UUG, assim como CUU, CUC, CUA, CUG. Eles sintetizam leucina. Tem a serina aqui do outro lado, olha, serina. UCU, UCC, UCA, UCG. Tá? E eu não vou falar de todos, porque senão vai alongar muito o vídeo, vai tomar muito espaço. Aí depois eu não consigo editar, nem você consegue aprender. Os principais. O início de uma cadeia de aminoácidos
é AUG, porque ele sintetiza a metionina, que dá início à síntese proteica, tá? A síntese da proteína. E o que finaliza podem ser esses códons aqui, UAA, UAG, também o UGA. E aí tem outros aminoácidos interessantes também, de outras aulas também aqui do canal. Por exemplo, o códon GAA e o GAG, eles sintetizam ácido glutâmico, que é GLU. Lá no vídeo Doenças Genéticas você também encontra uma doença chamada anemia falciforme, que ela se deve à não síntese desse aminoácido aqui na proteína, que vai acarretar numa proteína mutante, a proteína S. E mais detalhes só assistir lá no vídeo Doenças Genéticas. E aqui você tem uma cadeia de DNA. Você sabe que ela é dupla fita, né? Tem essa fita 5G lá em cima, 5 linhas, 3 linhas, e tem a fita 3 linhas, 5 linhas. Eu já desespiralei ela, né? Ela é em espiral, então eu coloquei ela retinha aqui, passei a ferro, né? Para ela não ficar espiralada, não ficar muito confusa. Então é como se fosse a linha de um trem. Eu gosto de fazer essa comparação, que cansa menos você usar a imaginação do que só o raciocínio. Então imagine aqui cada dormente ligando um trilho ao outro, que são as bases nitrogenadas, né? Funcionando como dormentes da linha de um trem aqui. E aí você tem as bases nitrogenadas lá, olha, como se fosse grampo prendendo o trilho no dormente. Só para viajar um pouquinho na maionese, para tornar a coisa mais divertida, porque isso é bem cansativo. E um erro frequente na resolução dessas questões é que o aluno, geralmente ele vai do sentido 3 linhas para o sentido 5 linhas. Só que é justamente para confundir mesmo, porque o sentido que você tem que pegar a fita na transcrição, você vai transcrever a informação genética em RNA, substituindo a letrinha T de timina pela letra U de uracila. E você tem que separar assim, porque são códons. Cada 3 letras, 3 bases nitrogenadas de RNA corresponde a um determinado aminoácido. E você tem que colocar depois cada aminoácido embaixo aqui. Tá? Ah, Ângelo, eu vou ter que decorar tudo isso? Não, não vai ter que decorar. Geralmente uma questão dessa, ela pode vir, por exemplo, com a tabelinha que a gente viu lá atrás. Tá? Lá os processos seletivos para ingresso na universidade ultimamente não estão pedindo muita memorização, mas o raciocínio, a lógica, né? E até mesmo essa imaginação, essa coisa lúdica, né? De imaginar isso aqui sendo a linha de um trem, né? Isso te ajuda um bocadinho. Aí você pega aqui, olha, por exemplo, o ATG, no sentido 5 linhas, 3 linhas, ele vem para cá como AUG. E o GTA é um game. GTT vem para cá como GUU. E o ATT torna-se na transcrição em RNA aqui em AUU. O GAG, né? Lady Gaga, esse aqui é o GAG. Não pode ter mais um A aqui, que é uma trinca, que vai dar origem a um códon. GAG, GAG, ele vem para cá como GAG mesmo, como GAG, porque você tem que substituir a letra T pela U. Então o TTT ele vem para cá como UUU. O TCC, que não é o fim, como na faculdade, né? O TCC é o trabalho de conclusão de curso, aqui é o TCC, é uma trinca do RNA, 3 bases nitrogenadas. Vem para cá como UCC. E o TAA, ele vem para cá como UAA. Então você, depois que essa informação daqui da cadeia de DNA, no sentido 5 linhas, 3 linhas, marquem bem isso, porque muitos estudantes pegam esse caminho aqui e erram na resolução da questão. Você
transcreveu aqui em códons de RNA. Agora você vai traduzir isso aqui em aminoácidos. Então o A, o G, vai se tornar metionina, que é o que dá início à síntese proteica. O G, o U, ele vai sintetizar valina. O A, o U, você tiver na dúvida, volta um pouquinho, porque deram um apelido a esse aminoácido aqui, chamaram de ILE, lá na tabela, tá? ILE, que é ileucina. O GAG, que eu falei lá, da anemia falciforme, o GAG, ácido glutâmico. O UUU, fenilalamina, também falamos lá anteriormente. O serina, também acho que foi falado lá. Volta um pouquinho o vídeo aí que você vai saber. O CC, ele é um códon que ele traduz o aminoácido serina. E o UAA, ele decreta o fim. Então você tem aqui uma cadeia de aminoácidos que configura uma determinada proteína. Exemplos de proteína: albumina, bilirrubina, hemoglobina, creatinina, miosina, actina, troponina, tem muitas inas aí, né? E aí a gente volta lá na nossa questão. Os aminoácidos são biomoléculas orgânicas que formam as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome da biomolécula formada pela união dos aminoácidos. Come on, let's twist again. São os lipídios? Não. São os carboidratos? Não. São os ácidos nucleicos? Não. São as proteínas? Yeah! Come on, let's twist again. Bitubenese. Não são os sais minerais, não, não, não. Nem os lipídios são, nem os carboidratos. Come on, let's twist again. São as proteínas, as proteínas. Twist again and you.